Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Você já usou o cheque especial? Em janeiro, mais de 1 milhão de consumidores trocaram esse tipo de crédito pelo empréstimo parcelado a juros mais baixos. Os dados são da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Na hora do aperto, recorrer ao cheque especial pode ser a solução mais rápida. O problema é a taxa de juros. Atualmente, ela está em 12,6% ao mês, uma das mais altas entre as opções de crédito oferecidas pelos bancos. A gente usa, mas o juro é bem alto e a gente acaba pagando o preço. Eu sempre estou utilizando ele, porque no Socorro, sempre ele está lá, apesar dos juros dele ser um pouquinho alto, mas eu sempre estou usando meu cheque especial. Já os empréstimos parcelados fecharam janeiro em queda, com juros médios mensais de 3,4%, opção que os bancos são obrigados a oferecer desde julho do ano passado para quem ultrapassar 15% do limite da dívida do cheque especial por mais de um mês. Foi assim que Luciana se livrou de uma bola de neve. Comecei a usar o cheque especial, não estava conseguindo liquidar, já estava tendo perda salarial, então achei melhor fazer um empréstimo para poder quitar a dívida do cheque especial e bloquear ele. Mesmo não atingindo os 15% do limite do cheque especial, o próprio cliente pode ir ao banco e solicitar o empréstimo parcelado. Mas os especialistas alertam para o risco dessa prática acabar virando um hábito. Tem que fazer isso com muito cuidado para você não ter duas dívidas, voltar a usar o cheque especial e ter o parcelado. Então tem que ser muito bem analisado caso a caso. Controlar os gastos ainda é a melhor solução. Marisa diz que nunca precisou de empréstimos ou do cheque especial. O segredo? Planejar e poupar. Desde adolescente eu sempre fui organizada, centrada, planejei sempre. Se eu ganhar R$1.000, eu vou gastar 800. Se eu ganhar 3.000, vou gastar 2.500. O mercado de carros usados está aquecido. As vendas nos 2 primeiros meses do ano superaram os números do mesmo período do ano passado. E a expectativa é de bons resultados no setor para os próximos meses. Eles podem até ser bem conservados, mas alguns já rodaram bastante. Os seminovos e usados trazem uma vantagem única. Não desvalorizam com a mesma velocidade de um 0 quilômetro. A família da Ângela acabou de comprar um. Veio em busca de um carro com uma quilometragem seminovo, com uma quilometragem baixa. E aí foi isso que a gente conseguiu, porque ele já está com todos os opcionais, então facilitou muito. De cada 5 carros vendidos no país, 4 são usados. Nos 2 primeiros meses do ano, foram mais de 2.200.000 vendas de usados em todo o país. Alta de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado reflete um cenário positivo, principalmente na região Nordeste, onde a alta foi de 18% no período. Apesar do número positivo, o setor enfrenta dificuldades. Esta loja, por exemplo, ainda não conseguiu recuperar o número de vendas de anos anteriores. Em 2014, aqui eram vendidos cerca de 30 carros por mês, mas nos últimos anos, o número não tem passado de 20. Você vê pelo meu pátio, essa hora, por exemplo, já teria alguns clientes aqui, É uma loja, como te falei, bem antiga, aguardando aí a melhora para todos nós do segmento. No Brasil, existem cerca de 48.000 lojas de veículos usados e seminovos. Apesar de reconhecer as dificuldades, o setor mostra otimismo. O consumidor está se confiando mais, o emprego está voltando. E isso faz com que realmente a procura aumente e as vendas, esse ano eu tenho certeza praticamente que nós vamos crescer uns 4 a 5%. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, voltou ao país depois de visitar vizinhos da América Latina em busca de apoio político.
Ele corria o risco de prisão, já que tinha deixado a Venezuela ignorando uma proibição judicial. Mas as forças leais ao governo Maduro não cumpriram a ameaça. Guaidó disse que foi bem recebido no aeroporto e saudado como presidente pelos funcionários. No Twitter, Guaidó agradeceu aos embaixadores dos governos que apoiaram a volta dele para a Venezuela, incluindo o Brasil. Segundo ele, foi uma demonstração do firme compromisso do mundo com a democracia. Nicolás Maduro ainda não se pronunciou sobre a volta do adversário político. Uma nova manifestação pela renúncia de Maduro foi convocada por Guaidó para o próximo sábado. O ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, deixou a prisão japonesa sob fiança para responder em liberdade pelo crime de fraude fiscal. Sob forte esquema de segurança, o brasileiro deixou o centro de detenção de Tóquio vestido de trabalhador, em meio a outras pessoas com a mesma roupa, para não ser identificado. Ele ficou 3 meses preso e pagou 1 bilhão de ienes de fiança, o equivalente a 33 milhões e 800 mil reais. O executivo alega ser inocente das acusações de fraude fiscal e uso de verbas das empresas para gastos pessoais. Depois de uma reunião sem acordo com os Estados Unidos, a Coreia do Norte pode estar reconstruindo uma das plataformas de lançamento de mísseis que estava desativada. A movimentação foi detectada por satélites. Embora o líder coreano nunca tenha se comprometido por escrito, Trump havia afirmado que a base de Sarói seria desativada como um gesto de boa vontade do norte-coreano rumo à desnuclearização. Na semana passada, um encontro entre Trump e Kim terminou sem acordo no Vietnã. Pelo menos 23 pessoas morreram na passagem de tornados no sudeste dos Estados Unidos. Foram cerca de 10 tornados nos estados do Alabama e da Geórgia. O condado de Lee, no Alabama, teve ventos de mais de 260 km por hora. Cerca de 40 pessoas foram internadas com ferimentos. O número de mortos em apenas um dia de tornados foi maior do que em todo o país no ano passado. Flamengo e Vasco se enfrentam amanhã pelo segundo turno do Campeonato Carioca. De um lado, o time que mais investiu na temporada. De outro, a equipe que já tem vaga no turno final, porque ganhou a Taça Guanabara. Não existe favorito. E, aliás, se existisse, faria pouca diferença. Basta ver a rodada do meio de semana da Liga dos Campeões da Europa, em que os milionários Real Madrid da Espanha e PSG da França foram eliminados em casa. O futebol é cheio de surpresas. A lesão de Vinícius Júnior, que seria a novidade na seleção nos amistosos de março, foi a surpresa triste no meio do carnaval. Aliás, já que falamos de milionários e de carnaval, o Palmeiras, campeão brasileiro, também ganhou o desfile em São Paulo. No Rio deu Mangueira, que repetiu o título de 2016, quando o Vasco foi campeão carioca. Será então que o Vasco passa a ser favorito ou continua sendo uma surpresa até o fim do campeonato? Que a diversão é para todos, isso muita gente sabe. Então, é importante falar sobre a acessibilidade na folia. O Carnaval da Inclusão dá exemplo de festa. No Carnaval de Rua, a intérprete de Libras traduzia cada detalhe da folia para um público seleto. Esse é um evento que dá para ir, dá para todo mundo ir, todo mundo se divertir, todo mundo aproveitar. E não só aqui, mas no Brasil todo, a gente tem vários bloquinhos, muita gente interpretando em Libras, muita gente oralizando, porque tem uns surdos oralizados que vão lá e leem o lábio e aproveitam a festa. Muita gente cadeirante, que tem seu espaço garantido. Isso é muito legal. Eu amo me divertir, tá sendo ótimo. Diversão prevista na legislação. Desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão assegura condições de igualdade a pessoas com deficiência. Primeiro, respeito, óbvio, acessibilidade e é isso. Esses são os mais importantes para um carnaval ser bem legal.
Tem gente que investe pesado em acessibilidade. Em Brasília, uma empresa de eventos quer atrair consumidores com deficiência e se tornar referência no assunto. A gente cria um evento que é para todos. Para todos significa que eu tenho que criar estruturas e serviços que pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas com criança pequena, que eles consigam ter o mesmo nível de experiência de uma pessoa que não tem essas características. Nós convidamos a Aline, que é atleta e cadeirante, e duas amigas para testar a acessibilidade aqui desse evento de carnaval em Brasília, no Parque da Cidade. Nós vamos acompanhá-las nesse caminho. Vamos lá, meninas? Já na rampa, um obstáculo. Com a chuva, o piso ficou escorregadio, mas elas seguem pela entrada exclusiva para pessoas com deficiência. Nas lojas e na praça de alimentação, rampas e balcões rebaixados. O ambiente é totalmente acessível, eu não preciso de ajuda de nenhum terceiro, eu sou totalmente independente e isso eu fico muito satisfeita. Todos os ambientes da festa são nivelados e a área VIP acessível dá uma visão privilegiada do palco. Ao lado, um bar onde os atendentes são surdos. Eles leem os lábios, mas o vídeo dá orientações para quem quiser arriscar usar a língua dos sinais. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!